Olá pessoal, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, nós vamos estudar o assunto funções elementares. Esse assunto depois seguirá em outras videoaulas que virão depois. Bom, existem infinitas funções, né? E o que a gente vai fazer aqui é destacar algumas, que a gente chama de funções elementares. Esse estudo das funções elementares, depois ele progride para o estudo das funções transcendentais, que são as funções exponencial, logarítmica e as funções trigonométricas. Então vamos começar logo então com funções elementares. Nós vamos estudar cada função, definição, propriedades e gráfico. Então a primeira função elementar é a chamada função constante. É óbvio que a função constante é aquela cujo valor é igual para todos os elementos do domínio. Então a gente define essa função usando essa forma canônica aqui, né? F de x igual a k, onde k é um valor real. K é o valor da função. Para qualquer valor x, né, do domínio da função, o valor na imagem, a imagem da função é k, é o valor, é esse número real. Né? Uma outra forma também alternativa a essa forma canônica é essa outra forma canônica aqui, que usa em vez de f de x, y. Né? Então a função constante seria y igual a k. Né? O valor da função é sempre k. Bom, é óbvio, não precisa de muita dificuldade para entender que o domínio dessa função, obviamente, é o conjunto dos reais, né? E que a imagem da função é k, porque esse é o único valor que a função assume, né? A função constante só assume o valor k, então a imagem da função é um conjunto que tem um valor, né? Que tem um número, o número k. Bom, o gráfico da função constante, né, é obviamente uma reta paralela ao eixo x, né? Cortando o eixo y no número k. Né? Exemplos, então, aqui nós temos dois. Né? Primeiro, f de x igual a 5. A imagem da função é 5. E, como eu disse, é uma reta paralela ao eixo x, interceptando o eixo y no número 5. Né? É fácil ver que a imagem é 5. Né? Basta fazer todas as projeções aqui dos pontos dessa reta no eixo y e todos vão dar nesse ponto aqui, nesse número 5. A outra função, f de x igual a menos 1, né? A imagem dela, obviamente, é menos 1, então é uma reta paralela que intercepta o eixo y no número menos 1. Só a função constante era isso, então agora a função identidade, que é a segunda função que a gente vai ver. A função identidade é aquela cujo valor da função para um número x do domínio é o próprio valor x. Tá? Então, está aqui a definição dela na forma canônica, f de x igual a x ou y igual a x. Não é muito difícil entender que o domínio dessa função é o conjunto dos reais, que a imagem da função também é reais. Isso aqui nós precisamos fazer uma prova disso. Né? Embora a gente possa entender isso graficamente é uma reta, né? É uma reta que intercepta os eixos na origem, e ela também é interessante, essa reta é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Né? Por quê? Porque divide esses dois quadrantes exatamente pela metade. Ok? Essa provinha de que a imagem da f é reais a gente vai ver depois, mas a gente pode ver aqui as projeções. Né? As projeções no eixo y, a gente sabe, dão domínio. Então, o domínio é reais. E as projeções dos pontinhos aqui ó, no eixo y é a imagem. Projeções no eixo x, domínio. Projeções no eixo y, imagem. Né? Então, é fácil ver graficamente que a imagem da f é reais, mas cabe uma provinha aí. Vamos fazer momento apropriado. Função linear, tá? É aquela definida como f de x igual a ax, onde a é um número qualquer real e a tem que ser diferente de zero. Obviamente, o domínio dela é reais, né? Ela está definida para todos os valores x, e a imagem também é reais, também caberia uma provinha aí, faremos no momento adequado. E a função, então, exemplo que eu dou aqui, f de x igual a 2x, cujo gráfico, então, ele diverge do gráfico da função identidade, porque aqui era bissetriz, né? Dividia exatamente ao meio os dois quadrantes, significando que para 1 o valor da função era 1,
para 2 era 2, para menos 1 era menos 1, para menos 2 era menos 2. Aqui não. Aqui a função f de x é igual a 2x. Para 1 vale 2, para 2 vale 4, para menos 1 vale menos 2, né, aqui, e para menos 2 vale menos 4, ok? Então, e ela não é bissetriz, né? Obviamente ela não divide ao meio o primeiro e o terceiro quadrantes. A próxima função, então, é a função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Tá? A definição dela é f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e são os parâmetros da função, são os coeficientes ou parâmetros da função, e o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Né? Se o a aqui for zero, esse termo é zero e ela se reduz à função constante, né? Porque só sobra aqui o b, que é constante. Bom, o domínio dessa função é fácil ver que é reais, né? E a imagem também cabe uma provinha, vamos fazer, né? A imagem dela, eu estou dizendo que é reais também, né? Nessa função aqui, os coeficientes a e b recebem os nomes. A de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. O coeficiente angular é o responsável pela inclinação da reta do gráfico. Tá? Veremos que esse gráfico dessa função é uma reta e a inclinação da reta do gráfico é dada pelo coeficiente a. Cabe uma provinha, veremos isso adiante. O coeficiente linear, que é o b, tá? Indica o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Observem que, dado que a, o coeficiente angular, é responsável pela inclinação da reta do gráfico, quando a é maior que zero, a função é crescente. Quando a é menor que zero, a função é decrescente. Cabe aqui uma provinha também, né? E faremos ela. Os exemplos que eu tenho aqui a mostrar são esses dois aqui, né? Um exemplo, o do lado esquerdo, eu usei a, né, positivo, portanto, função crescente. Tá aqui, a função é crescente. E o exemplo da direita, o a é menor que zero, negativo, e, portanto, a função é decrescente. Foi fácil aqui, né? O ponto do cruzamento da função com o eixo y, a gente já sabe que é o próprio b, 3. E aqui, o ponto em que intercepta o eixo x é a raiz dessa equação 2x mais 3 igual a zero, solucionada dá menos 1,5, né? Ou menos 3 sobre 2, ok? Função crescente, a maior que zero. Aqui, esse ponto aqui, né, o ponto em que intercepta o eixo y, é dado pelo b, que é mais 1, né? E o ponto em que a reta intercepta o eixo x é a raiz da equação menos 3x mais 1 igual a zero, né? Que dá o quê? Que dá 1/3, né? Que é esse ponto aqui. Né? E como a é menor que zero, a função é naturalmente decrescente. Ok, pessoal? Então, você mata o gráfico da função. Uma reta, eu preciso só de 2 pontos para determinar a reta. Observa que eu tendo o cruzamento no eixo y, que é dado pelo b, né? Sempre pelo b. E o cruzamento no eixo x, que é dado pela raiz da equação, eu consigo traçar a reta. Então, é um tipo de função fácil de obter o gráfico dela. Então, tá aqui o que eu falei, né? Interceptação do eixo x, né? Obter as raízes da equação f de x igual a zero. E os pontos são, então, os pontos x e zero, em que xi é a raiz da equação, né? Essa é uma técnica que vale, observação, essa técnica de obter as interceptações do eixo x e eixo y vale para qualquer função, não é só para essa. Né? Vale para essa e vale até para as funções transcendentais. Né? Então, interceptação do eixo x, vou repetir, obter as raízes da equação f de x igual a zero. E os pontos, então, são os pontos x e zero, em que xi é a raiz da equação. Observe que aqui, essa equação, por ser uma equação do primeiro grau, só tem um ponto que intercepta. Né? Interceptação do eixo y, obter f de zero. E o ponto de interceptação é zero, f de zero. Foi o que eu falei. Se f de zero é o valor da função quando x é zero. Se x é zero, esse termo desaparece. Aqui nesse exemplo, esse termo desaparece, sobra o 3, que é o ponto em que intercepta. Aqui sobra o 1, que é o ponto em que intercepta o eixo y. Então é fácil.
Resolver a equação. Isso vale para qualquer função que a gente vai estudar, inclusive para as transcendentais. Se f de x é igual a zero, né, desculpa, as raízes de f de x, da equação f de x igual a zero, interceptação do eixo x. F de zero, o ponto zero, f de zero, é o ponto em que a curva da função, nesse caso não é uma curva, é uma reta, intercepta o eixo y. Né? Esses são dois pontos que eu acho importante vocês memorizarem, né? Entenderem e memorizarem. Né? Isso vai aparecer sempre. Então, aqui eu faço esse cálculo que eu fiz ali para vocês, parece aqui, né? Para os exemplos, então aqui está a equação do primeiro, a solução, então o ponto de interceptação é menos 3 sobre 2, 0. Aqui, ó, menos 3 sobre 2, 0, para a primeira, né? E f de 0 é 2 é 0 mais 3 igual a 3, o ponto é 0, 3, tá aqui. E para a segunda função, então, tá aqui demonstrado, então, são aqueles pontos que eu já falei ali. Então, esse aqui é o cálculo que eu fiz ali de cabeça. Ok. Então, funções crescentes e decrescentes, né? Como é que eu defino quando uma função é crescente ou quando ela é decrescente, né? Então, seja uma função f de a sobre b, né, domínio A, codomínio B, definida como y igual a f de x, ela é crescente se para todo x1, x2 pertencente ao domínio, se x1 é menor que x2, ou seja, de x1 para x2 está ocorrendo um crescimento no domínio, isso implica, essa setinha é implicação material, né? Que f de x1 é menor que f de x2. Então, a função é crescente quando o x cresce, a função cresce. Ou seja, a inclinação m é positiva. Basta olhar a definição de inclinação, que nós já tínhamos definido, né? É f de x2 menos f de x1. Isso dá positivo, porque f de x2 é maior que f de x1. Dividido por x2 menos x1. Isso também é positivo. Por quê? Porque x2 é maior que x1. Positivo com positivo dá maior que zero. Bom, quando uma função, agora a definição de função decrescente. Então a função f de a sobre b, definida como y igual a f de x, é decrescente se para todo x1, x2 no domínio. Quando o x1 é menor que x2, ou seja, de x1 a x2 está aumentando, f de x2 é menor que f de x1 é maior que f de x2. Ou seja, quando o x cresce, o f de x, ele decresce. Isso estabelece uma função decrescente. Ou seja, a inclinação é negativa. Como é que a gente sabe? O denominador é claramente negativo, porque f de x2 menos f de x1, se o f de x1 é maior que f de x2, é negativo, e o numerador. E o denominador é positivo. x2 menos x1, se o x2 é maior que x1, é positivo. Negativo dividido por positivo dá menor que zero. Ok? Bom, nós temos que aqui, o que eu falei, né, a inclinação e sinal, né, da função do primeiro grau afim, né, que é aquela provinha que eu preciso definir, então, como é que se dá a inclinação e o sinal da função do primeiro grau afim, né? A provinha que eu falei anteriormente que eu ia fazer, né? Então, se a gente pegar a função do primeiro grau f de x igual a x mais b, a inclinação da reta, então, é o m, né? Que a gente já viu isso, já tinha mostrado isso lá quando deu o sistema de coordenadas cartesianas retangulares. F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, né? Vimos isso agora há pouco. Bom, agora nós colocamos as definições de f de x2, f de x2, observem, f de x2, aqui na definição da função, então significa que o x é x2, ó, x é x2, estou substituindo x por x2, portanto aqui é x2. Então f de x2 é ax2 mais b, menos f de x1, observe que agora eu estou substituindo x por x1. Então, substitui aqui no x, x1, isso dá a vezes x1 mais b. Então, eu vou subtrair isso disso. Os parênteses são necessários para o sinal se aplicar sobre toda a expressão. Senão, vai estar errado, porque vai se aplicar só sobre esse termo. Dividido, então, por x2 menos x1. Aqui eu aplico aquela propriedade da inversa aditiva.
A negação se aplica sobre todo o parênteses, fica isso, né? Aqui eu tenho uma coisa interessante, o mais b se anula com menos b, sobra ax2 menos ax1. E interessante, né, que nós podemos fazer fatoração por fator comum aqui nesses dois termos. O fator comum é a, fica então o numerador a vezes x2 menos x1. Simplifica x2 menos x1 por x2 menos x1, sobra a. E aquilo que eu falei, a inclinação da função do primeiro grau, assim como da função identidade, tá? É a, ok? A função da função identidade, não, desculpe, da função do primeiro grau e sim, da função identidade, porque na identidade o a igual a 1, a inclinação é 1, ok? Então é. Bom, com relação ao sinal, pessoal, ok? Vamos considerar a função f de x igual a x mais b, tá? Cuja raiz cuja raiz da equação ax mais b igual a zero é x igual a menos b sobre a, tá? Esse é o ponto em que o valor da função troca sinal, é onde a função se anula, tá? Como a função é uma reta, né? E se ela intercepta o eixo x em menos b sobre a, então ou ela é positiva antes e negativa depois, ou ela é negativa antes e positiva depois. Então, se a é maior que zero, a função, a gente sabe, é crescente, e os valores da função para x menor que menos b sobre a são negativos, e para os valores maiores que a raiz são positivos. Se o a é menor que zero, a função é decrescente, e os valores da função os valores menores que a raiz, menos b sobre a, são positivos, e os valores maiores que a raiz são negativos. Então isso tudo depende do a. Se ele é positivo, são crescente, ou negativo, são decrescente, né? O sinal da função, ok? O que deve se lembrar aqui é que o sinal sempre muda na raiz da função, que é x igual a menos b sobre a. Bom, a função módulo ou valor absoluto, né? A gente já estudou ela, vamos só repetir, né? A função módulo ou valor absoluto é definida como f de x igual a valor absoluto de x, né? E ela é uma função do tipo modular. Modular no sentido que ela pode ter resultados alternativos, né? Então a definição dela é por casos, com resultados alternativos. É uma função modular. No caso, ela tem dois casos ou duas alternativas, né? Então o valor absoluto de x é x se x maior ou igual a zero e menos x se x menor que zero. A gente já trabalhou essa função, né? Lá nas propriedades básicas da álgebra. E com certeza o domínio dela é reais, né? E a imagem dela é o quê? É o intervalo fechado zero aberto mais infinito. Isso é óbvio, né? Porque a função valor absoluto ela exclui os números negativos. Todos os valores dessa função sempre são positivos, né? E o menor valor da função é o zero. O valor absoluto de zero é zero. Ok, pessoal? Espero que vocês estudem, né? Essas funções iniciais elementares. Na próxima videoaula a gente vai abordar a função quadrática ou função do segundo grau. Então, até lá, um abraço, tchau!